estudantes do 6º ano, sejam muito bem-vindos à terceira aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora. Nós vamos começar separando o material para a aula de hoje. Você vai precisar de um caderno, uma folha, um lápis, uma borracha ou uma caneta, se você preferir. Eu vou dar agora um tempo para que você registre no seu caderno ou na sua folha o número da aula e a disciplina que estamos trabalhando. Tudo certo? Deu tempo para você anotar? Então vamos à aula de hoje. Começaremos analisando o que nós fizemos na aula anterior, certo? Na aula anterior, nós trabalhamos com o gênero textual conto. E você aprendeu que contos são narrativas breves, com começo, meio e fim, que fazem parte do conto o narrador, os personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Tudo isso organizado numa sequência de acontecimentos que a gente chama de enredo. Você também aprendeu que muitas vezes nós podemos usar outras palavras, pronomes, sinônimos, para substituir termos dentro do texto para evitar repetições. Fizemos algumas brincadeiras, fizemos o jogo dos elementos da narrativa e eu deixei uma tarefa de casa, certo? Eu pedi para que na tarefa de casa você respondesse, que você tentasse explicar. O diagnóstico apresentado pelo Dr. Epaminondas resolveu a situação de Paulo e Dona Coló? Qual era a situação de Paulo e Dona Coló? Paulo e Dona Coló tinham um problema com a mentira. Dona Coló achava que o filho mentia muito, estava incomodada com a fama de mentiroso que o menino tinha. E Paulo só conseguia ver o mundo dessa forma. Quando foi levado ao médico, Dr. Epaminondas disse: "Não tem jeito, não tem o que fazer, Dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia." E eu pedi para você explicar. Tendo dito o médico que o menino era um caso de poesia, o problema foi resolvido? A mãe deixou de se incomodar com as histórias do filho? O filho deixou de criar histórias depois do parecer do médico? Eu tô curiosa para saber o que é que você pensou, o que é que você respondeu aí. Vamos pensar em possibilidades de resposta. Vejam comigo. Das opções abaixo, qual não seria um desfecho adequado para a história que lemos? Se você respondeu no seu caderno que sim, o problema foi resolvido, você pode ter colocado que Dona Coló aceitou o parecer do médico e deixou de implicar com as histórias do filho. Ou ainda você pode ter escrito: não, o problema não foi resolvido. Dona Coló resolveu viajar e deixar o filho com suas mentiras. Ou, sim, Dona Coló deu um caderno ao filho para que transformasse suas histórias em livros. Outra possibilidade: Dona Coló não aceitou o parecer do Dr. Epaminondas e procurou o outro médico. Veja, das 4 opções que você tem na tela, apenas uma não está adequada à história que nós lemos. Eu vou te dar um tempo para que você pense e assinale no seu caderno a letra que você acredita que não combina com a história que nós lemos.
vamos conferir qual foi a resposta que você deu. Vamos pensar juntos agora. Dona Coló aceitou o parecer do médico e deixou de implicar com as histórias do filho. Esse é um desfecho possível. Ela deixou de implicar. Ele não é mentiroso. Ela acreditou no médico e disse, deixe que invente quanto quiser. Então esse desfecho é plausível, é adequado. Vamos pensar na letra B. Dona Coló resolveu viajar e deixar o filho com suas mentiras. Pensando na história que nós lemos, esse seria um final adequado? Pense comigo. Dona Coló era uma mãe preocupada, tanto que resolveu levar o filho ao médico. Combinaria com essa mãe da história abandonar o filho e viajar e deixar ele com suas mentiras? Vamos pensar na letra C. Dona Coló deu um caderno ao filho para que ele transformasse suas histórias em livro. Um final, um desfecho adequado. Ela aceitou a palavra do médico e resolveu incentivar para que o filho criasse um livro de histórias ao invés de ficar inventando história para as outras pessoas. E na letra D nós temos, Dona Coló não aceitou o parecer do Dr. Epaminondas e procurou um outro médico. Essa seria a resposta para quem disse que o problema não foi resolvido. E é possível. Ela não gostou do parecer do médico e procurou um outro médico. Então nós temos aqui qual é a única resposta que não combina com a história que nós lemos. A resposta é a letra B, certo? Confira no seu caderno e corrija se você não acertou. Eu quero mostrar para você agora o livro de onde eu tirei o texto que nós estamos lendo durante essa aula. O livro é um livro de contos, uma coletânea de contos. O que significa uma coletânea? Significa que dentro desse livro você vai encontrar vários contos de diferentes autores. Procure na biblioteca da sua escola, que eu tenho quase certeza que você vai achar um livro como este lá, certo? Vamos relembrar agora do texto do conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Quando nós estivermos lendo, eu quero que você pense comigo, vai pensando enquanto eu vou lendo, quem é que está falando nesse texto? Quando eu for lendo e você for me acompanhando, a voz que conta essa história, será que é a voz de um personagem? Será que é uma voz fora da história, que soube e que está contando para nós, certo? Acompanhe comigo a leitura. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito de queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. E eu relembro aqui para você que quando o menino disse ter visto dragões da Independência, ele estava se referindo aos soldados que acompanhavam Dom Pedro I no momento do grito da independência. Bom, vamos lá. Eu pedi para que você observasse comigo quem é que conta essa história para nós. Agora a professora está lendo, você está lendo comigo na sua casa. Mas quando diz Paulo tinha fama de mentiroso, um dia chegou em casa, quem é que está contando isso? Você consegue perceber aqui a voz da mãe? A mãe falando Paulo tinha fama de mentiroso? Se fosse a mãe, ela falaria Paulo antes de mais nada? Ou ela ia falar meu filho Paulo? Provavelmente não é a mãe. Será que é o Paulo que está contando essa história? Ele ia se referir a ele mesmo como Paulo? Ou ele ia dizer, eu tinha fama de mentiroso? Bom, o que nós podemos perceber?
que quem conta essa história para nós é um narrador que não participa da história. Ele conta o que ele soube, o que ele conheceu, uma história que ele ouviu, e no momento que ele está contando, não é o mesmo momento em que a história está acontecendo. Isso é importante você observar. Repare também que há um único momento na história em que nós percebemos o sinal de 2 pontos. Por que será que só nesse momento da história nós usamos 2 pontos? O que esses 2 pontos indicam? Repare que após os 2 pontos, nós temos um travessão. Aí você já tem uma pista. Vejam, vamos retomar, vamos reler do princípio dessa frase. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. E nós temos o sinal de 2 pontos. Esses 2 pontos, neste momento, eles vão introduzir a fala do personagem. Antes da fala, o travessão. O travessão indica que o personagem já começou a falar. Vejam, o narrador vinha contando a história do jeito dele, com as palavras dele. Quando ele fala, Dr. Epaminondas abanou a cabeça, e ele vai contar o que o Dr. Epaminondas falou, o que é que o narrador faz? Ele muda de tática. Ele fala como se fosse o próprio Dr. Epaminondas. Ele usa as mesmas palavras do Dr. Epaminondas. Então, nós temos aqui uma mudança de discurso. O discurso que até então era indireto, o narrador falando o que as pessoas falaram do jeito dele, aqui passa a ser direto. É o narrador que passa a voz para o personagem. E ele fala como se ele estivesse imitando o personagem. Repare que você vai ter a pontuação. Antes da fala, 2 pontos. Quando começa a fala do personagem, o travessão. Vamos fazer um exercício comigo? Vejam bem, vamos observar separadamente só esse trecho da história. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Quem é que estava falando isso? O narrador. Agora, os 2 pontos me indicam que o narrador vai falar como se fosse o doutor Epaminondas. Ele vai passar a voz para o doutor Epaminondas. Então, antes da voz do personagem, antes da fala do personagem, sempre eu vou fazer parágrafo, travessão e letra maiúscula, certo? Eu quero agora que você faça um exercício. Imagine que a dona Coló, a mãe de Paulo, saiu do médico e chegou em casa. Ela chegou em casa e todo mundo quis saber o que é que o médico havia falado. O que aconteceu? Eu quero que você, no seu caderno, escreva como ficaria a fala do doutor Epaminondas sendo contada pela dona Coló. Você vai ver que existe mais de uma possibilidade, mas fique bem à vontade. Escreva como você conseguir organizar nesse momento. Ela chegou em casa e disse ao marido ou aos familiares. Como é que foi que ela falou? Você agora é o narrador. Você vai escrever como ficaria a fala. Como é que ela contou para os familiares dela o que o médico disse, o parecer do médico. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro.
Estamos de volta. Você conseguiu elaborar uma resposta? Vamos ver as possibilidades? Então, imagine que você é a dona Coló e chegou em casa e vai contar para sua família o parecer do médico. Essa é uma opção. Ela pode chegar e dizer assim: o doutor Epaminondas falou que não há nada a fazer, porque este menino é um caso de poesia. Aí ela vai estar usando o discurso indireto, ela mesmo como narradora, falando o que outra pessoa falou, no caso o médico, certo? Ou você pode ter escrito também de outra maneira. Você pode ter pensado que a dona Coló chegou em casa e resolveu contar para a família exatamente do jeito que o médico conversou com ela. Então, ela pode ter chegado em casa e pode ter dito assim: o doutor Epaminondas disse: não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Vejam, neste momento, quem escreveu dessa forma optou pelo discurso direto. O discurso direto é aquele em que o narrador está falando, ele vai colocar 2 pontos para mostrar que ele vai passar a voz para o personagem, e antes da fala do personagem ele vai fazer o parágrafo, o travessão, e só então ele vai escrever a fala do personagem, como se ele estivesse imitando o personagem falar. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Por que é que aqui nós precisamos fazer 2 pontos e travessão? Porque nós estamos treinando a escrita. Na fala, nada disso é preciso, porque eu tenho a participação da pessoa que está conversando comigo. Ela vai me entender. Mas quando eu for escrever, eu preciso fazer as marcações, usar os sinais para que a pessoa compreenda que eu estou fazendo agora um discurso direto. Eu estou passando a voz do narrador para o personagem, certo? Eu vou dar um segundo para que você corrija a tarefa no seu caderno. Corrigiu, verificou? Eu quero aproveitar e pensar com você. O doutor Epaminondas disse que o caso do menino era um caso de poesia, mas não eram todas as pessoas que pensavam dessa maneira. Lembra-se do que nós lemos? Pense comigo. Paulo
Paulo, na verdade, para a maioria das pessoas, ele tinha fama de mentiroso. Ele era considerado um mentiroso. Essa era a consequência das ações dele. Eu quero que você pense comigo. Ele ter fama de mentiroso é uma consequência, certo? Qual é a causa, qual é a razão dessa fama que ele tinha? Por que é que as pessoas diziam que Paulo era mentiroso? Quero que você pense comigo. Quando eu digo causa, eu digo um motivo. Tem que ter um motivo. As pessoas não iam chamá-lo de mentiroso sem ele ter feito nada. Então eu trouxe aqui para você uma consequência apresentada na nossa história. A fama de mentiroso que Paulo tinha. Eu quero que você pense, e eu vou te dar 1 minuto para isso. Qual era a causa? Eu quero que você escreva uma frase no seu caderno. Por que Paulo tinha fama de mentiroso? Eu vou aguardar 1 minuto você pensar. Tempo esgotado, e eu acredito que essa tenha ficado fácil para você. Por que é que Paulo tinha fama de mentiroso? Simples, professora, porque Paulo inventava muitas histórias. Paulo era um contador de histórias. As pessoas não entendiam dessa forma e preferiam achar que Paulo era mesmo um grande mentiroso. Vamos em frente? Eu trouxe agora uma situação invertida para você pensar. Eu trouxe uma causa. Paulo chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Essa é uma causa, é uma situação apresentada no texto. Eu quero que você me diga qual dessas informações é a informação que representa a consequência da atitude de Paulo. Ele chegou dizendo que viu no campo 2 dragões da independência. E o que aconteceu após essa causa? Qual foi a consequência dessa atitude de Paulo? Eu vou dar um tempinho para que você leia e assinale aí no seu caderno, marque no seu caderno a resposta correta.
Tempo esgotado, confira comigo a resposta correta. A causa que nós temos é: Paulo chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Qual foi a consequência dessa atitude? O que isso trouxe de consequência para o Paulo? Ora, a mãe colocou-o de castigo. Não ficou por isso mesmo, certo? Vamos aproveitar que nós estamos falando da ação da mãe e eu quero que você repare comigo em algumas palavras que nós vamos ler agora, destacadas nesse trecho do texto. Eu quero que você pense qual é a função dessas palavras nesse trecho. O que elas indicam? O que elas expressam? Vamos lembrar que é o narrador contando a história. Então, o narrador está contando a história e ele diz: Paulo tinha fama de mentiroso. Nós destacamos a palavra tinha. Essa palavra está se referindo ao Paulo. Veja, quando o narrador diz tinha, ele quer dar uma ideia de que Paulo foi mentiroso só uma vez ou que isso era algo frequente na vida do Paulo. Pense comigo. Em outro momento, ele diz assim: um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência. Um dia chegou. Novamente, é o narrador falando do que o Paulo fez. E ele disse: Paulo chegou. Ele não disse Paulo chegava. Aqui eu não tenho a ideia de uma atitude que se repete. Não. Nessa vez ele chegou em casa falando dos dragões. Certo? Vamos em frente. A mãe botou-o de castigo. É o narrador falando da atitude da mãe. O que a mãe fez? Botou o menino de castigo. Novamente, ele não fala a mãe botava o menino de castigo, como se isso acontecesse todo dia. Não, ele está dizendo que nessa situação a mãe botou o menino de castigo. É uma situação que começou e terminou neste momento da narração. Mas na semana seguinte, ele veio contando. Ele quem? O Paulo. É o narrador falando do que o Paulo fez. Que o Paulo veio, para casa contando uma história. É uma situação. Contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Vejam, quando o narrador faz a opção por usar o termo caíra, ele quer dar uma ideia de que o pedaço de lua que caiu no pátio da escola, isso foi uma ação anterior ainda ao menino chegar e ver o que tinha acontecido. Então, primeiro caiu o pedaço de lua, depois o menino chegou e olhou e, por último, ele veio contando para casa. Então, esse caíra, ele representa um passado que está mais distante do momento em que o narrador está falando. Temos outros verbos também. Ele provou e tinha gosto de queijo. Veja, ele provou o queijo. É uma ação que começou e terminou naquele momento. No momento anterior ao que o narrador está falando. Ele está contando algo que começou e terminou no passado, certo? Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol. Paulo ficou e foi proibido. São ações que aconteceram e terminaram no passado. Você observou como o sentido das palavras interfere no entendimento da história? Essas palavras destacadas, elas nos dão ideia do tempo em que as ações ocorreram. Então, pensando na escolha de palavras feitas pelo autor, nesse caso, que escolheu as palavras para que você tivesse o exato sentido do que ele queria expressar, nós vamos pensar juntos na atividade a seguir. Veja, eu listei aqui alguns dos verbos utilizados no texto. Por exemplo, provou, voltou, caíra. E eu quero que você leia e pense qual é a função dessas palavras empregadas no texto. Será que elas serviram, elas foram usadas,
para demonstrar, né? Será que elas são responsáveis por expressar ações que ocorrem na história, ou às vezes o estado dos personagens, como eles estavam? Ou será que essas palavras foram usadas para indicar os sentimentos dos personagens durante a história? Quando eu digo voltou, quando eu digo provou, eu estou indicando, eu estou dando nome às ações que aconteceram ou eu estou falando de sentimentos? Pense por um minutinho e nós já voltamos para conferir. Tempo esgotado, vamos conferir a sua resposta. Então, todas essas palavras destacadas no texto, elas são responsáveis por expressar ações que ocorrem na história, ou também o estado de alguns personagens, certo? São chamadas de verbos. E essas palavras, que nós chamamos de verbos, têm essa função de expressar, de demonstrar, de nomear as ações que ocorreram na história. E você percebeu que todas essas palavras, elas indicam o tempo passado? O autor, ao fazer essa opção, ele usou diferentes tipos de passado. Vejam, passado nós também chamamos na língua portuguesa de pretérito. Em alguns momentos, o autor escolheu palavras no pretérito que a gente chama de perfeito. O que significa pretérito perfeito? Significa que o autor optou por palavras que indicam ações que começaram e terminaram no passado. Ou seja, um dia chegou em casa dizendo. Chegou é um verbo que me mostra uma ação que ocorreu uma vez e terminou, certo? A próxima, a mãe botou-o de castigo. A mãe fez essa ação e essa ação foi concluída antes do momento em que o narrador está contando. Outro exemplo, ele veio contando. Ação que começou e terminou no passado, antes do momento da fala do narrador. Temos ainda mais um exemplo.
ele provou e tinha gosto de queijo. O menino provou uma vez e essa ação terminou. Então, nós temos aqui um exemplo de pretérito perfeito. É aquela escolha que nós fazemos quando nós queremos nos referir a uma ação anterior ao momento da fala e que no tempo passado a que pertence foi finalizada. O narrador escolheu essas palavras para demonstrar que essas ações ocorreram antes da fala do narrador. Ocorreram e terminaram naquele mesmo momento. Não era algo habitual que acontecia sempre. Mas o autor fez outras escolhas também. Ele usou um outro tipo de pretérito, a que nós chamamos de pretérito imperfeito. Veja os exemplos. Paulo tinha fama de mentiroso. Vejam, diferente do pretérito perfeito, aquele que demonstra uma ação que aconteceu e terminou, quando eu digo tinha fama de mentiroso, significa o quê? Que era um hábito que acontecia com frequência. Se não fosse assim, o autor poderia ter escrito que ele teve fama de mentiroso em certo momento da sua vida e isso terminou. Mas o autor não faz essa opção. Ele nos dá a ideia de que isso aconteceu durante muito tempo, certo? Próximo exemplo. As borboletas que iriam formar um tapete voador. Será que conseguiram? Não sabemos. Essa ação pode ter sido interrompida, não ter sido acabada e dá uma ideia de algo que não foi concluído. Quando isso acontece, nós estamos usando o pretérito imperfeito, que é aquele que nós usamos para nos referirmos a uma ação anterior ao momento da fala e que, no tempo passado a que pertence, não foi finalizada. Paulo tinha fama. Não se sabe se ainda não tem, quando deixou de ter. Podendo ter sido, por exemplo, interrompida por outro acontecimento. As borboletas queriam formar. Será que conseguiram? Não sabemos. E ainda temos a escolha do autor por palavras que indicam o tempo verbal pretérito mais que perfeito, que foi a escolha do autor quando ele quis te dar ideia de uma ação que ocorre antes ainda de outra ação que ele já vem falando. Então, veja o exemplo comigo. Ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Vejam, o narrador está te contando o que aconteceu. Ele te conta que o menino chegou em casa contando algo que aconteceu antes ainda com ele. O pedaço de lua que caíra no pátio da escola. Outro exemplo, um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência. Novamente, é o narrador contando algo que já aconteceu. O menino chegou em casa dizendo que algo ocorreu antes ainda desse momento da fala. Ele vira na escola os dragões da independência. Então, aí, nós temos a definição do pretérito mais que perfeito, que é utilizado para fazer referência a uma ação que ocorreu em um passado longínquo, como acontece nos contos de fada, por exemplo. Além disso, ele é utilizado quando desejamos expressar uma ação passada que aconteceu anteriormente a outra ação também passada. Ok? Eu espero que você tenha compreendido. Não se preocupe, porque nós vamos adiante com esse assunto. Nossa aula fica por aqui hoje e eu aguardo você na próxima aula, certo? Cuide-se e até a próxima!